Olá, eu sou a enfermeira Carmen e sejam bem-vindos a mais um episódio dos Pequenos Grandes Conselhos. E hoje estamos aqui com a doutora Bruna e vamos falar sobre a respiração oral e o impacto que isto pode ter no sono. Olá, Olá, Bruna. olá, eu sou a Bruna Campos, sou médica dentista, tenho especialização na área da medicina de sono e pronto, e aceitei o convite da Carmen para hoje estar-vos a falar um bocadinho do impacto que a respiração oral tem no sono das nossas crianças. Sim, e que pode ser muito, não é? E então, para começar, diz-nos o que é a respiração oral e como é que ela difere da respiração nasal, não é? Por isso existe uma diferença entre a respiração oral e a respiração nasal. Qual é essa Nós diferença? temos 2 formas de respirar, não é? E ainda bem, a natureza quando pensou, pensou em tudo. Então, quando nós respiramos pela boca, nós não temos 3 grandes funções, que é a filtragem do ar que inspiramos, a umidificação do ar e a produção de uma substância que é o óxido nítrico. Portanto, nesse sentido, quando nós respiramos apenas e só pela boca, nós vamos ter tudo que sejam micro-organismos também a entrar para o nosso organismo, contrariamente àquilo que acontece pelo nosso nariz. Portanto, o ideal é que nós efetivamente só respiremos pelo nariz, portanto, a boca esteja selada e outras características que mais à frente vamos abordar. Quando isso não acontece, ou seja, quando nós respiramos pela boca, nós acabamos por ter duas formas de respirar, enquanto que respirarmos só pela boca também pode acontecer quando, por exemplo, temos o nosso nariz obstruído. Sim, Portanto, são duas realidades bastante situações diferentes. diferentes, Sim, sim. sim. E quais são as causas mais comuns da respiração oral nas crianças? Olha, atualmente nós temos 2 grandes que toda a gente conhece, que é a questão das adenoides e das amígdalas, mas também temos vindo a identificar que a congestão nasal, a alteração do freio lingual também, por uma questão de mobilidade e de posicionamento da língua, que também mais à frente, iremos abordar, mas sobretudo as causas obstrutivas na criança, e numa fase inicial, nomeadamente ali no pico dos 3, 4 anos da questão adenoamigdalar, que promovem esta obstrução das vias aéreas e, consequentemente, se nós não conseguimos respirar pelo nariz, só temos um sítio por onde respirar, Pois. que será a boca. Portanto, para já, assim, as grandes, as major. Depois também temos outras questões estruturais que também podem influenciar, que têm a ver com a questão do espaço da boca, ou seja, o maxilar superior e a mandíbula terem proporções que não permitam uma correta adequação da musculatura e da língua para o selamento e para a pressão negativa da boca, para nós termos primazia pelo nariz para respirar, mas efetivamente assim, o grande é a nível alérgico, a questão das amígdalas e a questão das adenoides. Agora, tem-se posto também aqui a parte funcional de alguns freios que acabam por ser restritivos e que não promovem a correto Sim, e que posicionamento da têm que ser língua avaliados logo no início, corretamente. não Sim, é? sim, E sim. corretamente, pronto. E como é que a respiração oral, não é, afeta a qualidade do sono? Porque o sono é efetivamente, e na minha prática clínica é isso que eu vejo todos os dias, não é? É uma coisa que preocupa muito os pais, não é? Sim, Traz muitos problemas, é um desgaste muito grande para os pais, para as crianças, para as famílias, e por isso, às vezes, não é só mudança de rotinas, não é? Que claro que sim, que tem impacto no sono, mas não é só na mudança de rotinas, e tu, como médica dentista, fazes essa não. avaliação, não é? Assim, Essa eu costumo diferença. eu costumo dizer muito que nós só cumprimentamos quem conhecemos. E não é dizer que, por exemplo: porque é que a Bruna identificou e o seu colega não identificou?". Claro, Não, eu também tenho formação específica de sim, sim. medicina de sono, tive contacto, a minha formação foi feita com a comunidade médica, ou seja, eu tive a abrangência de tudo o que era a medicina de sono e, sobretudo, eu tenho uma formação, também, específica na parte das vias aéreas. Portanto, eu ter a relação daquilo que era a minha área, que é a cavidade oral, com esta promoção da permeabilidade, não é, da melhora de qualidade da via respiratória, eu pensei que nas crianças seria uma mais-valia, porque eu posso identificar numa primeira consulta determinadas Sim. características. Atualmente nós focamos muito nas rotinas de sono e está tudo certo, está tudo correto, mas apenas uma nota para dizer que a higiene do sono que toda a gente fala, ela começa desde o momento em que nós acordamos, não é só nas 2 horas que Pois, antecedem o sim. sono, e depois temos esta condicionante que uma criança que respire pela boca, ela não vai ter um sono reparador. É a mesma coisa que nós estarmos a dormir e temos o nosso telemóvel constantemente a tocar.
ele fragmenta-nos. Então, a cada momento em que a criança respira pela boca, vai haver uma fragmentação do seu do sono. sono. Consequentemente, as fases de sono são alteradas, a fase de sono profundo também é impactada, que é uma fase extremamente importante no desenvolvimento da criança, e claro que depois, durante o dia, nós temos o revés da moeda, que é uma criança mais ativa, a atenção, concentração fica impactada. Muitas das vezes eu tenho uma situação muito engraçada que comento muito, que é: eu tinha uma avó com a mãe e o neto na consulta e, a avó estava a dizer: "Ah, porque ele está assim, ele não para", e estava sempre a dizer: "João, está quieto, João", nome aleatório, "não mexas, João, não faz aquilo". E depois eu perguntei: "Ó avó, quando você dorme mal, como é que você no dia seguinte?" E a filha disse: "Ai, é impossível". Eu: "Pronto, aqui temos a Sim, questão". No é caso das exatamente igual. crianças, tem a ver com isto. Não é que elas sejam hiperativas, podendo ser, podendo Ok, haver um sim. diagnóstico, mas havendo uma respiração oral, nós não temos um sono com qualidade, as fases do sono da criança estão impactadas e, como tal, nós não podemos analisar do ponto de vista comportamental aquela criança isoladamente. Portanto, Exatamente. nesse sentido, sim. E já estás a responder à minha pergunta seguinte, que era quais as consequências, claro, a longo prazo da respiração oral no sono das crianças, É não é? É exatamente muito. isso. A hormona do desenvolvimento, do crescimento delas fica impactada, a hormona do apetite e da saciedade fica impactada. Portanto, nós temos uma criança que, do ponto de vista do seu desenvolvimento, não só físico, mas também do seu desenvolvimento neurocognitivo, também acaba por ter ali, passa a expressão, uma pedra no sapato, porque o sono não tem a arquitetura correta. E quando nós estamos a falar aqui de sono, não estamos a falar de número de horas. Sim, Vamos nos focar neste momento na qualidade do sono da criança e não especificamente no número de horas. Até porque depois também temos a parte da fisiologia do sono de cada criança. sim. Nem todas as Existe crianças. estimativa, não é? Exatamente. Mesmo para nós adultos. Pronto, mas Exatamente. depois cada um. Não, e temos de ter isso em atenção. Agora, uma criança que respire pela boca é logo um ponto assente que o nosso primeiro foco será tratar essa respiração oral e depois sim podemos fazer a leitura a nível comportamental daquela criança. Até porque mesmo crianças que tenham um diagnóstico de déficit de atenção e de hiperatividade, se não tiverem um sono reparador, podem estar a fazer o melhor acompanhamento indicado e mesmo a nível de medicação, mas não vai ter os mesmos resultados. Porquê? Porque o sono não está a ter a qualidade nem a organização que deveria ter. Portanto, aquilo que nós queríamos que o tratamento tivesse efeito, não vai ter. Portanto, nós temos que ver estas coisas, estas duas coisas em conjunto, mas ao mesmo tempo de forma isolada, pronto, para não cairmos nos rótulos de todas as crianças serem hiperativas e terem déficit de atenção, até porque não deixam de ser crianças, não é? Convém que elas estejam Exatamente, sim. com. E então, como é que os pais podem identificar, não é, que a criança respira pela boca e que tem esta. Eu costumo sempre pedir, 2 coisas na minha consulta, e até porque tenho uma nota a dizer que há uma área que me fascinou, até porque não me ensinaram isso quando eu tirei o meu curso de medicina dentária, que é a forma como a boca trabalha, Sim, não é? E temos aqui a área da nutricidade oral, que é muito bem trabalhada pelas nossas colegas terapeutas da fala, e que efetivamente ela é sim, e que tu a minha trabalhas muito em estrela. parceria, Sim, não é? e elas são a minha estrela da companhia. Eu posso fazer o diagnóstico, mas eu não consigo fazer um Sim, tratamento transdisciplinar sem as ter na minha equipa. E o que acontece é exatamente isso. Na minha consulta, quando vejo também que os pais: "Ai não, o meu filho dorme super bem, ele quando deita dorme, não acorda". Sim, eles não, se não tiverem com eles a dormir a noite se toda, não não sabem, têm a não expectativa, conseguem ver, pronto. claro. No caso deles estarem efetivamente com essa dúvida, eu peço sempre um vídeo em casa, caseiro, da criança a comer uma refeição, um jantar, até porque a mastigação é uma das funções orais que fica impactada, por uma criança que respira pela boca, e depois peço, através de uma aplicação que existe, pronto, pá, não é publicidade, Sim, mas que é extremamente interessante e está validada com os estudos de sono, que é o Sonor Lab, e peço para eles usarem a versão de teste e gravarem 3 noites de sono. O que é que ela grava? Grava o som da respiração dessa criança. Portanto, aquilo fica na cômoda ou na mesinha de cabeceira e temos essas duas vertentes. Eu peço isso como extra à minha consulta. Sinais em casa. Uma criança que mastigue de boca aberta, que mastigue muito é um rápido, sinal. é um sinal. Uma criança que acorde com olheiras, que esteja sempre com a boca entreaberta quando está a ver televisão e toca com aquele ar assim
muito esparrecido, E está olhar com a para a boca aberta, cabeça, sim, é um pronto, sinal. é outro sinal. Eventualmente alguma alteração, ou melhor, dificuldade em algumas palavras, aquele escapezinho de ar que Ok. porventura também pode estar correlacionada com há uma perda da tonicidade oral, a própria fala fica impactada e muitas das vezes nós estamos focados na fala na criança e deveríamos nos focar nas funções orais, principalmente na respiração oral, ok? Pois é. Portanto, uma criança que também tem essa alteração, e por fim, a agitação, efetivamente, Sim. ok? O mexer-se muito enquanto dorme, o transpirar enquanto dorme, o ter necessidade de ir à cama a fazer xixi enquanto dorme ou até O transpirar é uma coisa que, pronto, que é comum sim, nas crianças, mas, quando é que tu achas, é no início do sono? Isto porque é uma questão que às vezes, não é, porque as crianças, transpiram muito. transpiram. É assim, eu tenho o transpirar tem muito com, eu costumo dizer as, bandeiras vermelhas, não é? Portanto, todos estes aspectos que eu falei, posições estranhas, o Tem que ser transpirar. todos, não é? Não Tem é que haver, isolado. não é um assim, se essa criança só transpira e dar-me ali sossegadinha na posiçãozinha Pronto, dela tranquila, não é por aí, não tem mais nenhum sinal, não é isso que será o nosso foco. Aliás, o nosso foco até é mais que o pai dizer: "Ai sim, ele destrói a cama, sim. ele acorda numa posição super estranha", por exemplo, eles estarem a dormir e terem assim o pescoço muito esticadinho, Uhum. porque o que eles estão a fazer é promoção da abertura da via respiratória, porque respiram pela boca, apenas e só para respirarem melhor. Terem atenção também às dores de cabeça das crianças, Ok, está bem? é Porque outro sinal. muitas das vezes, eu sei que muitas das vezes, pronto, é um miminho, é chamada de atenção, mas se uma criança queixa de dor, pelo menos ter a certeza que ela realmente Sim, não está valorizar, não é? exatamente, porque na criança quando eles se queixam de dor, como eles têm uma neuroplasticidade significativa, então significa que aquilo já está lá, ou melhor, a causa já está lá há algum tempo. Portanto, devemos sim ter, isso em atenção, mas sobretudo a ter, esta parte do dia a dia, nomeadamente a mastigação, o engolir, o comer muito depressa ou até mesmo comer muito, muito, muito devagar e ficar ali com o bolo ali mesmo com a comida na boca, a mastigar e entretanto deitar, tudo fora porque não conseguiu engolir, a própria dificuldade de engolir, mas que nós associamos a uma seletividade alimentar. E muitas das vezes a seletividade alimentar também não é sobrevida por esta alteração da musculatura. Portanto, e que o primeiro ponto a início disto tudo foi o facto de ele começar a respirar pela boca, que alterou todo o padrão muscular. Então em que altura é que os pais devem procurar ajuda, né, quando Assim que eles identifiquem ou que tenham uma questão que o filho possa respirar pela boca, um muito notório é o ressonar. Sim, uma criança sim, isso é óbvio, sim. o adulto já é para ter em consideração na criança, muito mais que estamos numa fase de neurodesenvolvimento. Portanto, se a sua criança ressone, então procurar um colega do ORL para avaliar se há alguma causa obstrutiva que promova esse ressonar, colega de otorrino, que é o ORL, eu passo a abreviatura. Se efetivamente não encontrar nenhuma causa obstrutiva, perceber aqui com a colega de motricidade oral, que é a terapeuta da fala, a nível funcional, como é que nós efetivamente estamos, e no final, e aí a colega de motricidade oral também terá essa sensibilidade para o fazer, e tem essa legitimidade para o fazer, que é, se ela não tiver uma estrutura adequada, nomeadamente a nível dos maxilares, estaremos cá nós, médico dentista, precisamente para trabalhar essa estrutura e ela posteriormente poder adequar a parte muscular e funcional. E sobretudo uma criança que esteja todos os dias com o nariz congestionado, Pois. é óbvio que ela só vai ter um sítio para onde Tem efeitos, respirar. quais são os efeitos físicos, não é? Ou seja, o que é que isto vai fazer? Uma criança que respira sempre, que tem sempre uma respiração oral, o que é que lhe vai, Começa logo depois pelo repetir? o estímulo do crescimento dos maxilares, não é? O céu da nossa boca é a base do nosso nariz, portanto, se a nossa língua não acoplar no céu da boca, e se desviarmos pelo nariz, ela não o vai fazer, então este crescimento transversal vai ficar desde si impactado. Teremos ter um céu da boca muito mais alto, mais estreito, alteração. Nós olhamos muito para os dentes, nós temos que olhar para quem Para tudo. senta os dentes. Porque dentes, eu costumo dizer, não damos em qualquer fase da vida, mas estrutura, não. E se estamos numa fase de desenvolvimento, temos ali uma janela de oportunidade. Que depois passa, não é? Sim. E, portanto, aí é uma das questões que, a nível oral, e então, assim, primeira fase da digestão é a mastigação. Se a mastigação já fica impactada,
tudo por aí fora vai ser impactado. Depois temos a questão daquilo que a criança come. Muitas vezes dizem: "Ah, ele não gosta, não gosta, não gosta, é igual ao pai". Ok. Não, a criança eventualmente pode ter uma característica que o pai até teve, tem ali alguma genética, sim, mas não é só, não é? Mas assim, que aqui esteja a impactar, portanto. E depois, como durante o sonho nós produzimos a hormona do crescimento, sim, a nível de desenvolvimento geral também acaba por ficar impactado, assim como a maturação das competências, porque enquanto dormimos, que eles maturam as aprendizagens do dia. Portanto, não vai ser dali a 5 dias que ele vá pôr o sono em dia, ou até não está tão congestionado, que ele vai maturar aquilo que adquiriu, mas naquele dia, naquele sono, o sono não foi reparador. Pois, por isso, aquilo nós podemos dizer efetivamente que isto tem efeitos, não é, a respiração oral e o manter e não tratar no comportamento da criança, não é, no dia a dia dela, na escola, não é? E eu continuo a dizer, olharmos para o comportamento de uma criança sem descartar a respiração oral, estamos a deixar passar aquilo que vai ser a nossa pedra do sapato em tudo. Sim, porque depois numa fase adulta existem outras coisas que não podemos tratar e outras consequências, não é? Não Eh, quer dizer que o tenha, até pode, como eu costumo dizer, a mãe natureza às vezes também sabe fazer as coisas de ela. sim, Mas efetivamente há uma maior probabilidade, e mais uma vez, é a nossa fase de desenvolvimento, portanto, sim, que nós devemos olhar para ela, hein, apesar de desta forma. genética, nós temos um padrão Sim. genético, a mandíbula e a maxila têm um padrão de crescimento, mas que da forma como nós fazemos os estímulos orais, também podemos contrapor, esse fator genético, sim. Como é que os pais, pronto, podem, tratar, digamos assim, o que é que eles podem fazer? Por isso é ir à tua consulta depois de diagnosticar ou de acharem que há alguma coisa que diferente, não é? E o que é que eles podem fazer para melhorar a respiração, oral? Há algumas questões que, a partir do momento que seja corretamente diagnosticado por colega de otorrino, também se houver quadros alérgicos, também temos a colega de imunoalergologia, pronto, e a colega de motricidade oral, eu cá estarei, e os meus colegas, para a componente estrutural, ou até mesmo para numa primeira fase dar este sinal de alerta e reencaminhar para os colegas, mas sobretudo há alguns pormenores que é a utilização constante de chupeta do dia a dia, faz a promoção. E tocaste aí num ponto que, não é, a chupeta e não há fundamentalismos, e quem me conhece sabe que eu não sou fundamentalista, eu sei que tu também não és e por isso é que trabalhamos as 2 porque só assim é que funciona, mas efetivamente isto é uma grande preocupação, não é? Mas, e nós sabemos que os bebés têm, e as crianças têm a necessidade da sucção não nutritiva e têm a sucção não nutritiva, ok? E em algum momento, e quem é pai e mãe sabe, a algum momento, nós vamos ter a tentação de colocar a chupeta, porque isto hum, já é habitual, digamos assim, não é? Qualquer coisa e nós há outras formas de nós satisfazermos a sucção não nutritiva, que pode ser com a mama, que pode ser até com um dedo, que pode ser de várias formas, mas o mais comum, não é, o que está é a chupeta. E só que a chupeta, eu costumo dizer, é para satisfazer, as necessidades muitas vezes nossas, não é da criança, não é? Porque nós ouvimos um bebé chorar e mexe aqui com tudo, não é? E que nós, depois de sabermos que aquela criança já comeu, já mudamos a fralda, já fazemos isso, o que é que podemos fazer? E muitas vezes no desespero, digamos assim, não é? É o que nós vamos tentar fazer. E está tudo certo, desde que nós tenhamos a consciência de que efetivamente o colocar uma chupeta pode impactar e ter complicações, mas não temos com isto a dizer que não podem utilizar a chupeta. É uma escolha do casal, desde que seja consciente. Se utilizarem, existe algumas marcas que não, pronto, que depois que tu aconselhas na consulta e que possam ser usadas, mas efetivamente elas têm impacto na respiração oral, porque o bebê não consegue fechar a boca. Isto é o mais, não é? Sobretudo Quando é utilizada uma nós chupeta. temos que pensar sempre na postura da língua. Se temos algo entre o sabe-a-boca e a língua, nomeadamente a tina da chupeta, Sim, é óbvio que esta língua vai se habituar, a automatizar a estar em baixo.
Aqui a única questão é exatamente a frequência de utilização, o tempo de utilização e também o outro lado. Se temos uma criança, um bebê, que está a fazer uma boa alimentação, come de tudo, nunca tem o nariz congestionado, não é o impacto de só o adormecer, aqueles 5 minutinhos de Sim. adormecer ou que seja um bocadinho mais, claro que depois há também as características que vão impactar. Nós temos que pensar isto sempre no tempo, É isso. no tempo de utilização e da frequência. E até porque eu também tenho recebido crianças que nunca usaram chupeta, que nunca usaram Que eu acho que as biberão. pessoas hoje em dia também têm aquela culpa: "Ai, eu estou a colocar a chupeta e isto vai estou a fazer mal ao meu bebé". Temos que tirar essa culpa dos pais também, não é? Têm que, sobretudo, nós temos que ter a percepção ok, o bebé respira pelo nariz, o bebé come de tudo, a nível funcional, questão do tónus, a língua onde se mantém, a chupeta sai, ele mantém a boquinha fechada, a língua está acoplada no céu da boca. Então, família, está tudo ok. Até porque ele é como estava-te a dizer, eu tenho recebido crianças que nunca usaram biberon, que nunca usaram chupeta e têm hipertrofia adenoamidalar, estão constantemente com o nariz a obstruir e são respiradores orais puros e duros, com alterações já estruturais. Portanto, não é causa e efeito, Sim. ok? Podendo ser. Sim, mas podendo ser, por isso tem que ser uma escolha informada. A questão da própria alimentação da criança. Tudo que se Ok. sim, a criança tem que comer texturas, a criança tem que Sim. brincar, a criança consegue. Eu sei que muitas das vezes há um certo receio e medo de dar terminar numa fase inicial em tudo Sim, por causa do engasgamento, mas sim, tudo certo, mas no decorrer, não é? Uma criança com 3 4 5 anos já é expectável que coma com determinadas consistências. É mais expectável que esteja tudo picadinho, que esteja tudo amassadinho. Porquê? Porque aí a musculatura não a funciona. trabalhar e depois lá está, o que é que ela vai acontecer? Ela vai começar a habituar-se a mastigar sempre de uma forma que no decorrer não é efetivamente o correto. E depois começamos efetivamente com o lançamento, não com a trituração. E se aí adicionarmos um nariz extremamente congestionado ou uma questão aneroamidalar, pá, juntamos a fome à vontade de comer, não é? Portanto, portanto, nesse sentido, o que eu aconselho aos pais é exatamente isso. É, sobretudo, há aqui um grupo que eu acho que não é devidamente valorizado por aquilo que eles, de uma forma preventiva, podem trazer aos pais, e são os colegas de motricidade oral. Porque eles dão essa segurança aos pais, eles explicam a textura, eles explicam como eles podem dar o alimento, até no sentido de darem alguma segurança a estes pais para alimentar a Sim, criança. Portanto, aí tem uma mais-valia. Assim que os pais notem um sinal dos que falamos aqui, é algo que devem questionar ao médico, ao pediatra, ao médico de medicina geral e familiar, a qualquer clínico que acompanhe aquela criança. E eu costumo sempre sugerir aquela questão do vídeo, e ainda peço também passar mais ou menos, umas 3 horinhas depois de adormecer, irem ao quarto da criança e tentarem gravar a zona do peito e da como é que eles para ver como eles respiram, porquê? Porque muitas das vezes quando os pais dizem aos colegas, "Olha, o meu filho, ele ressona", e os colegas por vezes pensam: "Ah, mas é uma respiração profunda, como é que é a respiração?". sim, Assim os pais já se levarem já esta informação: "Olha, é isto que está a acontecer". Então o colega, pronto, que se conhecer, não é, como eu costumo dizer, cumprimentamos só quem conhecemos, ao identificar, também fará as devidas fará a avaliação para fazer sim. Então o que é que, quais são as melhores práticas, né, o que é que podemos, dizer aos pais que nos estão a ouvir para evitar que estas crianças desenvolvam, hum, o hábito de respirar pela boca? o narizinho sempre limpinho, não é? Boa, lavagem nasal. O narizinho sempre limpinho, pronto, a nível da lavagem nasal, e aí remeto também para os meus colegas otorrinos, que é a área Sim, deles, a questão da posição da criança, sim, como é que deve ser feito, exatamente. que até porque há várias questões, até mesmo a nível do aparelho auditivo, que pode haver algum constrangimento na lavagem nasal, mas ensinando as técnicas corretas, vendo eventual uma componente alérgica que haja, também ser trabalhada se for o caso, avaliar a questão adenoides, e amígdalas, porque é uma constante,
e do nosso lado, nós, medicina dentária, avaliarmos efetivamente o desenvolvimento orofacial daquela criança, porque se nós agora cada vez mais temos as crianças a irem ao médico dentista com 1 ano. É a melhor fase para darmos internação ao pai, fazermos uma prática preventiva, explicarmos como é que é o desenvolvimento orofacial da criança. Portanto, o próprio pai fica informado. É a mesma coisa quando nós aprendemos do açúcar, não é? Sim. É igual, portanto, e do sal, a questão dos diabetes e da hipertensão, passa aqui um paralelismo. Então, se nós explicarmos isto tudo na primeira consulta aos pais, eles já estão devidamente informados. Portanto, estes sinais, a questão da alimentação, darem de tudo aos seus filhos, eles precisam de comer, de sentir, de tocar, de pôr todos os sentidos ativos, né, sobretudo esta questão respiratória, e olharem para as crianças e olharem para o que a criança nos diz. A criança a comer, a criança a engolir e, sobretudo, a criança a respirar, ela dá-nos as informações do que está a acontecer. Existe algum tipo de terapia que possa ajudar? Pronto, como eu já falei das escola de terapia terapia, de motricidade oral, sim, pronto, da fala, né? a terapia miofuncional, efetivamente, tem um trabalho, um efeito excelente nesta reabilitação e neste acompanhamento da parte muscular da criança. E eu digo sempre, uma respiração oral sem elas, não tem como ser tratada. Não é a mesma coisa que fazemos a cirurgia adenoamigelar. Ok, nós tiramos a causa obstrutiva, mas a nível oral, o tónus da musculatura Tem que ser trabalhado. tem que ser trabalhado, que eu brinco muito com os pais e digo, nós temos a nacional, entretanto ganhamos uma autoestrada, mas nós continuamos a ir pela nacional porque sempre fomos por ali. Aqui tem a ver com a questão da própria musculatura da língua, não é? Que tem uma tonicidade alterada, parte proprioceptiva também, e que não é só o facto de respirarmos melhor pelo nariz, não é? Que Que esta as coisas língua já vão ficar. automaticamente, porquê? Porque entretanto também já podemos ter outras componentes do dia a dia que ainda influenciam mais. Nesse sentido, eu costumo dizer que o match otorrino e terapia miofuncional, e não sou eu que os diga, os estudos estão comprovados, já há vários estudos, e faz o match perfeito. E muitas das vezes mesmo e até não havendo alterações ainda estruturais da boca da criança, depois tudo se começa a desenvolver como era. Sim, mesmo depois também, quando há o corte do freio, também tem que ser trabalhado. Por isso, há aqui variedíssimas coisas que tu também detectas, não é? Na tua consulta e que depois vocês têm que trabalhar E outra as questão, duas em nem paralelo. todos os freios são para cortar, ok? Sim, Eu não faço nenhuma avaliação de um freio sem haver uma avaliação funcional daquele freio sim. com a colega de motricidade oral, não me faço, porque eu costumo dizer que é a mesma coisa que esta cadeira, numa sala de 40 metros quadrados, é muito pequenina, mas se na sala de 20 metros quadrados, se calhar vai parecer grande, Sim, não é? Portanto, temos que pensar sempre, ok, ele está a impactar as funções? Que funções? Estiração, deglutição, respiração e fala. Se ele não altera se ele não está a impactar as funções orais, apesar de anatomicamente termos ali um quê, ele não tem que ser intervencionado. Portanto, também devemos pensar no resto, no que poderá estar a impactar. sim, pode impactar a amamentação, pode impactar, mas lá está, temos que fazer uma avaliação de tudo. Às vezes a própria amamentação também não é só freio. Determinados padrões de sucção que não são automatizados pelo bebé, não é? E outras questões também no decorrer da amamentação. Portanto, nós temos que Sim, muitas vezes a dor da mãe é só tratada com a terapia da fala, não é? E trabalhar a ali parte a parte da oral. motricidade oral. Sim, Portanto, também temos de ter aqui a questão da parte proprioceptiva, para também não estarmos a invadir muito espaço proprioceptivo do bebé, porque ele também está ali numa fase sim, de automatização, mas com um colegas especializado na área, efetivamente é uma mudança de paradigma excepcional, porque realmente tudo faz sentido. Portanto, se faz sentido e se funciona, então, e se tem um diagnóstico, tudo que tem um diagnóstico tem um plano de claro. tratamento. Agora que lá está, temos aqui as apalpadelas, claro que não. Portanto, sermos o mais efetivos nesse diagnóstico, ok, temos isto alterado, vamos fazer isto para corrigir esta alteração. Não havendo
diagnóstico, eu não posso apresentar um plano de tratamento aos pais, nem dizer: "Olha, tira a chupeta porque o problema da fala é só a chupeta". Não é, Não é um caso isolado. sim, sim, e até porque cada vez mais, peço desculpa, eu vejo, menos crianças a usarem a chupeta, mas não está a ser A sinónimo, informação, não é, mas não está a ser não está a ser sinónimo sinónimo da de alteração alteração. de crianças com a respiração oral, portanto, aqui já nos dá que pensar em todas as outras valências, sim. Muito obrigada pela tua participação, mas antes de terminarmos, queres deixar alguma mensagem para os pais? Sobretudo que, se não encontrarem resposta para aquilo que procuram, procurem mais uma vez, mas não digo para ao fim de 3 opiniões, pronto, então aí é porque estão no caminho certo. Agora, de resto, acho que o pai, eu costumo sempre dizer: "Sigam o vosso instinto", porque os pais nunca costumam falhar. Sim, eu digo o mesmo. Os pais têm, sabem sempre, não é? E por isso é importante estarmos atentos aos sinais. Obrigada pela tua presença. Não te esqueças de assistir a todos os episódios da segunda temporada Pequenos Grandes Conselhos, disponíveis nas plataformas Spotify e YouTube da Mostela.